Bom dia, amados irmãos e irmãs. Hoje é quinta-feira, dia 4 de agosto. Hoje nós celebramos a memória de São João Maria Vianney, que é o patrono dos padres e mais particularmente dos párocos. João, que nasceu em 1786 e morreu em 1859, cura de Ars por 40 anos, atraiu multidões de pessoas de toda a condição social por suas catequeses e com o ministério da reconciliação, a confissão. Uniu a profunda vida interior centrada na Eucaristia, generoso impulso caritativo. É modelo de solicitude para com as almas na dimensão pastoral, mesmo diante de dificuldades, até intelectualmente falando. São João Maria Vianney, ele tinha grandes dificuldades intelectuais e, no entanto, ele se tornou o grande confessor, o grande patrono e inspirador de todos os padres. Então a gente pede hoje por Santo Curadares, dia do Padre, que a gente possa, iluminados pelo Espírito Santo, que todos nós possamos consolidar nossa vocação, servindo ao Senhor com alegria, exercendo da melhor forma possível o nosso ministério sacerdotal. Que Santo Curadares nos inspire e nos proteja. Também o evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, esse evangelho nos mostra, primeiro, quando Jesus pergunta quem dizem os homens ser o Filho do Homem, quem é Jesus para a maioria do povo. E alguns normalmente o identificam como um profeta, como outros qualquer, um profeta, um simples profeta. E aí Jesus pergunta aos seus discípulos, que eram aqueles que acompanharam Jesus, aqueles que conviviam com Jesus: quem sou eu para vocês? É como se nós, cristãos, nós que caminhamos na comunidade, e quem é Jesus para nós? Qual é a influência que Jesus tem para cada um de nós? A sua palavra, o seu legado, o seu mandamento de amor ao próximo, assim como ele nos amou e ama.
Então, quem é Jesus para cada um de nós? Jesus, diante dessa pergunta, Pedro respondeu assertivamente, embora Pedro não tivesse a consciência do messianismo de Jesus. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E Jesus ficou contente com a sua resposta, embora sabendo que ele não teria a consciência total desse messianismo. Mas ele ainda diz: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso que eu digo: tu és Pedro, pedra, isso, pedra de construção, pedra fundamental, a fé de Pedro, que Pedro manifesta, professa, tu és o Messias. Ele identifica Jesus como Messias esperado. Então, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, que não foi um ser humano que se revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão, jamais prevalecerão contra ela. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Aí a gente vê até fundamentação desta igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Diante disso, ainda Jesus continuou explicando para os seus discípulos que o Filho do Homem, que Jesus, ele deveria sofrer muito, ser rejeitado, ser perseguido, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Diante dessa sina, Pedro não aceita, porque ele não está ainda entendendo claramente que Messias é esse, que não é aquele Messias que vem para ser servido, mas é aquele Messias que vem para servir, para doar a sua vida em resgate de muitos. É diferente. Então ele não entende como que o Messias esperado vai ser crucificado, vai ser morto. Então ele não entende, né? Então Pedro tomou Jesus à parte, começou a repreendê-lo, que isso nunca aconteça. Só que Jesus, ele que o repreende. Jesus volta-se para Pedro e diz: vai para longe, Satanás, porque você não pensa com o pensamento de Deus, mas sim com o pensamento dos homens. Você é uma pedra de tropeço. Interessante, porque ele era pedra de construção nesta fé e depois ele é pedra de tropeço. É importante também para a gente entender que nós podemos ser pedras de construção na medida em que a gente procura realizar as coisas de Deus, as obras de Deus, o reino de Deus. Mas nós também podemos ser pedras de tropeço na medida em que a gente, em vez de ajudar, atrapalha o projeto de Deus. Então que a gente seja verdadeiramente pedras vivas na construção do reino de Deus, o reino de justiça, de paz, de amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Abençoado dia para todos vocês.